Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Estou eu aqui mais uma vez para reagir à entrevista do Paulo Souza, depois de uma vitória convincente, uma bela atuação do Flamengo, que se movimentou muito, que jogou com mais energia. Obviamente vi evolução no trabalho do Paulo Souza, mas no meu entendimento também vi mais comprometimento por parte dos jogadores, que se empenham mais, correm muito. Todos eles estiveram muito comprometidos na partida, com a exceção, não porque não tenha se comprometido, mas porque realmente falhou no gol de empate do São Paulo. Me refiro ao Rodinei, ainda que aquela falha não tenha sido só dele. Quero deixar claro isso, que eu falei na minha live de pós-jogo, na transmissão da Flazoeiro TV. Ou seja, deram muita liberdade para o Rafinha cruzar, explorando um ponto nevrálgico do Flamengo e explorando também uma vantagem competitiva do São Paulo, que é essa infiltração na área por parte do Caleri, que sabe fazer gols. Então, vamos aqui à entrevista do vitorioso Paulo Souza. Eu estava ontem lá na coletiva, não é uma reação de surpresa essa a minha agora, mas eu estava lá, ele visivelmente confortável para poder falar sobre o jogo. Vamos lá. Pela vitória, estreia do Flamengo, né, no Brasileirão aqui no Maracanã, e o time é muito consistente hoje. Queria que você falasse principalmente em relação às substituições que você promoveu aos 18 do segundo tempo. Você colocou o Marinho no lugar do Lázaro e o Isla no lugar do Rodinei, os dois que foram responsáveis aí, né, participaram, na verdade, dos outros gols do Flamengo que garantiram essa vitória importante sobre o São Paulo. Eu tenho vindo a dizer, e vou voltar a repetir, a importância de todos os jogadores que estão no elenco, sobretudo quando treinam bem, quando se dedicam, quando estão centrados, têm muito mais chances de poder jogar. Ou seja, o processo também é intuitivo, na forma como nós vamos treinando, como nós vamos lendo o próprio jogo, tudo aquilo que eles nos vão dizendo durante as sessões de treino e os momentos deles determinam tomadas de decisões durante o jogo, e foi aquilo que aconteceu. Dou os parabéns a toda a equipa, sem dúvida, mas sobretudo a quem leu bem o jogo do banco, a quem percebeu o que é que tinha que ser feito, e a determinação, a intensidade e depois a qualidade individual que puseram em campo para podermos sair hoje vencedores. Meus amigos, o resultado positivo ou negativo de uma partida é exatamente o somatório da apresentação tática com a apresentação individual. Essas coisas precisam funcionar juntas, e no meu entendimento isso funcionou. O Flamengo poderia ter goleado o São Paulo por 6-7-1, aliás, poderia até não ter tomado esse gol. Eu vi, ele fala sobre isso ainda nessa entrevista, e a estrela dele brilhou ontem, porque realmente o Isla entrou com muita vontade, o Marinho também correndo muito, apoiando o ataque, voltando para marcar. Claramente os dois entraram, tal como os outros que estavam dentro do campo, comprometidos com o resultado, e no meu entendimento ontem ele foi vitorioso nas substituições que ele fez. O Flamengo ingressou dentro do campo sem grandes inventos, ou seja, com jogadores que de fato já atuaram por aquelas posições. Então, concordo com o Paulo. Eu sempre disse que a metodologia dele é a correta, ou seja, de rotativizar os jogadores, de pô-los em forma, porém, sempre com algumas discordâncias, quando ele, no meu entendimento, substitui, e essas substituições acabam promovendo outros problemas dentro do time, o que não foi o caso ontem. E eu não estou aqui me espelhando pelo resultado, não. O Flamengo realmente teve uma atuação muito boa contra o time do São Paulo, reconhecido inclusive pelo seu treinador. Paulo, boa noite. Aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Queria que você falasse da importância da marcação alta tão bem ajustada como foi hoje. O João pareceu muito mais assertivo e muito bem na partida, quanto um time que picotou muito o jogo quando você tentou sair lá de trás
O Arrasca teve 5 faltas só no primeiro tempo, falando dessa marcação alta que funcionou muito bem. E sobre o Isla, você utilizou ele começando a partida 2 vezes como zagueiro. E ele, quando entrou como ala, ele fez uma assistência, deu um gol, foi muito participativo. Se você mudou um pouco essa visão dele ser utilizado também como ala, ou se você acha que é mais como zagueiro. Obrigado. Eu posso começar já pelo Isla, porque se tu te lembras na altura, em que utilizámos o Isla, foi exatamente pela necessidade que tínhamos, pontual, em zagueiros, ou seja, ter um lateral que normalmente tem capacidade de construção, podê-lo baixar, tem capacidade de poder defender a profundidade defensiva, e dentro das dificuldades que nós tínhamos no elenco, nessa mesma posição, procurar entender se o Isla poderia ser uma opção nesse preciso momento. Depois fomos corrigindo e temos vindo a tomar outras decisões, como foi o caso do Arão, nessa mesma posição. Em relação à pressão alta, não é a primeira vez. Depois eu falo aqui sempre na complexidade que os jogos nos dão, porque os adversários são diferentes, a nível coletivo e individual. A ideia da pressão alta, ela sempre existiu, umas vezes bem interpretada, boa intensidade, boa capacidade de roubo. Não é a primeira vez, já tivemos muitas opções em quase todos os jogos de termos pressão alta, roubarmos e termos capacidade para podermos ter situações de finalização, como tivemos hoje, várias, sobretudo nos primeiros 10, 15 minutos. Por isso é algo que nós procuramos. Temos que melhorar bastante sempre que o nosso bloco defensivo é um pouco mais baixo, em várias situações, distâncias, entre linhas, ou seja, ser um bloco único. Conforme vamos para a frente, também quando baixarmos, temos que juntar mais linhas. Sempre que o fizermos, tivemos muita capacidade para poder defender. Sempre que as linhas tiveram um pouco mais distantes uns dos outros, demos mais possibilidades ao nosso adversário de hoje para poder chegar um pouco mais à frente. As intensidades baixam, é algo que também temos que melhorar, sobretudo quando o bloco está mais baixo. Temos que ser, sobretudo quando a bola entra dentro do nosso bloco, temos que ser muito mais intensos, e é algo que temos que ir melhorando. Ou seja, nem tudo quando o resultado não é favorável está tudo mal, e nem tudo está tudo bem quando o resultado é favorável, como foi hoje. Ou seja, há muita coisa ainda dentro desse processo para continuarmos a ser consistentes no nosso trabalho, dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas ideias, para podermos ser cada vez mais fortes. Bom, meus amigos, eu durante o jogo falei lá na transmissão da Flazoeiro TV que estava vendo o Flamengo jogando, marcando muito bem, obstruindo a saída de bola do São Paulo, realizando um perde-pressiona perfeito com linhas mais encurtadas. E disse que não havia visto o Flamengo jogando daquela maneira. Aí eu quero me lembrar da época do Mister, quando a da marcação alta, essa do perde-pressiona muito bem feito, essa da obstaculização da saída de bola dos adversários era uma importante premissa, uma vantagem competitiva que o Flamengo soube explorar, porque fez muitos gols assim. A grande questão é que isso exige um desgaste físico dos jogadores muito grande. Ontem, por exemplo, eu vi o Gabigol jogando de uma maneira, correndo de uma maneira que eu não havia visto ainda esse ano. Aliás, há muito tempo eu não via o Gabigol correndo tanto. O Everton Ribeiro, o De Arrascaeta, ou seja, o time claramente mais comprometido com essa marcação e exigindo realmente muita condição física de si próprio. Os jogadores, eu não tenho nenhuma dúvida, saíram muito desgastados e hoje, pela manhã, já se apresentaram lá no Ninho do Urubu, às 8 horas da manhã, porque tem que ser assim. Acabou de jantar, vai para casa, vai dormir, descansa e começa o trabalho regenerativo para quem jogou e um trabalho de manutenção para quem não estava no campo. Então, é o seguinte, o Flamengo realmente jogou dessa maneira, nitidamente. Não sei se você aí, companheiro rubro-negro, que estava assistindo o jogo pela televisão, notou, mas quem estava lá no estádio vendo, era impressionante, porque às vezes
você fica prestando atenção na bola e não dá para ver, a própria câmera não foca. Então aquela primeira linha de pressão do Flamengo, Gabigol, o De Arrascaeta, o Everton Ribeiro, aqueles jogadores que estavam mais à frente, e ali na segunda linha também, que realmente não deixava o São Paulo jogar. Por isso é que o São Paulo teve um momento no jogo que foi o gol, que no meu entendimento foi uma desatenção. Sobre o Isla até jogou na sua carreira algumas vezes de maneira improvisada como zagueiro, mas de fato o jogador, né, acaba sendo prejudicado quando não está na sua função ideal. O Isla, meus amigos, chega aqui no Flamengo, muito elogiado por mim mesmo, em função daquilo que ele fez na sua carreira, e jogou 2 meses muito bem. As pessoas dizem que aquele problema emocional com a esposa dele, com a família, o maculou bastante, mas o fato é que ele ontem também entrou muito bem e fez aquele golaço, e tomara que esse seja o ponto de inflexão dele para poder render muito durante as partidas. Mas sobretudo houve muito comprometimento, ele não falou isso, na marcação alta. Eu não acredito que ele tenha demorado tantos jogos para poder organizá-lo. Eu acredito, nesse caso aí, em maior comprometimento por parte dos jogadores. Paulo, parabéns pela vitória. Raíssa Simplício, da Gol. Eu queria saber de você sobre o gol, né? O Flamengo contratou um goleiro experiente, um goleiro que muitas vezes vem sendo presente em convocações da seleção brasileira, e o Hugo, que vem numa crescente, que já estava aqui e jogou hoje. O Santos jogou o último jogo da Libertadores. Eu queria saber de você se o Hugo é o seu titular hoje, ou se você tem planos de colocar o Santos para jogar mais vezes, fazer um revezamento. Qual é o seu plano para essa posição? Bom, no futebol nada é fixo, ou seja, há muitas variáveis que te levam a tomar decisões, e sobretudo nos goleiros. O Santos chegou a este processo passado quase 3 meses, onde há um trabalho e um crescimento do Hugo em que nos dá confiança, juntamente com o Santos. Falámos com eles relativamente ao momento que ele chegou. Sabemos perfeitamente quais são as nossas decisões, mas, como eu disse, temos o elenco, todos temos que contar com todos, e qualquer momento têm que estar preparados para poder nos ajudar a ganhar. Meus amigos, ontem mesmo, na live de pré-jogo, eu estava debatendo com o Deco, que apareceu ao meu lado e gentilmente opinou sobre algumas questões. Dentre essas questões, essa que inclusive tiveram lugar também nas discussões que nós tivemos nas nossas lives pré-jogo, não somente aquela de ontem, mas em outras. Quando me perguntavam quem que iria jogar, eu disse que seria uma incógnita. Se o Hugo jogasse, eu entenderia que era uma promoção do revezamento, já dito por ele, imaginando que ele fosse guardar o Santos para ocasiões mais decisivas. Ele já disse por várias vezes que não tem um grupo titular. Eu queria saber o critério que ele vai utilizar. A Raíssa perguntou, mas ele não quis dizer, e eu acho que o Diego Alves não está tendo oportunidade justamente por isso, porque talvez tenha se negado a participar desse processo de revezamento que ele quer. A verdade é a seguinte: isso é muito comum lá na Europa. Eu acho que em jogos mais importantes, acho que em jogos mais decisivos, ou então contra equipes que trabalham muito bem o processo de obstaculização da saída de bola, um goleiro que participe melhor dessa saída seria de bom alvitre. Nesse caso, dizem o Santos, que precisa provar aqui no Flamengo que realmente sai bem com a bola. As pessoas falam isso sobre o histórico dele. Em outras oportunidades, no meu entendimento, quando o Flamengo enfrenta um time que chuta mais de fora da área, um time que explora mais a profundidade dentro da área do Flamengo, talvez o Neneca possa funcionar melhor. Não sei qual é o critério dele, mas o que eu espero
é que realmente ambos os goleiros possam cumprir o seu papel com muita competência. O que todo mundo queria saber sobre o critério dele, ele não falou, né? Boa noite, Paulo. André Rabir, do canal do Deco. Parabéns pela vitória. Sempre quando o coletivo vai bem, o individual aparece muito bem. Então a gente pode tirar vários jogadores que foram muito bem na partida, né? No caso do Arão, no caso do Thiago Maia, do Lázaro. Mas especificamente eu gostaria de perguntar para você o seguinte, sobre o Felipe Luiz, né, que hoje foi um construtor de jogadas, né? Jogou com uma liberdade, né, e ajudou demais ao sistema ofensivo do Flamengo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a partida do Felipe Luiz, por favor. Eu vou-lhe precisar, que provavelmente vai ter que ver todos os outros jogos do Felipe Luiz e vai ver também se ele foi envolvido ou não nessa mesma construção, e bem, é algo que determinamos desde o início, dentro daquilo que é parâmetros de idade, de velocidade, de manter-se sempre lúcido fisicamente e mentalmente. Tomamos, e sobretudo sobre a capacidade que ele tem em termos de construção, em termos de ler o jogo, tomar a decisão, execução técnica. Então decidimos logo desde muito cedo trabalhar com ele numa linha um pouco mais baixa, de forma a poder ser um elemento importante para encontrarmos superioridade logo após os nossos primeiros e segundos momentos de construção, porque havendo superioridade no início da nossa construção, vai-nos dar a capacidade de termos mais espaço e mais capacidade para podermos atingir a profundidade, de forma a termos também esse espaço para finalizarmos. E o Filipe tem vindo a fazer isso. Tem vindo a reconhecer também no último terço quais os momentos poder estar mais aberto, mesmo como lateral, fazer overlapping, outras vezes também com movimentos de ruptura, quando o adversário assim permite, ou seja, procura defender-se todo o corredor e ele desde trás poder também potenciar uma linha de passe no último terço, mas sobretudo a construção inicial, como o Arão por fora, nestes últimos jogos tem sido extraordinária e isso permite-nos chegar mais próximos da baliza adversária e termos espaço e termos gente finalizadora para podermos fazer gols. Bom, meus amigos, o que ele quis dizer aí é o seguinte, é que ele nunca impediu que o Felipe Luiz participasse da construção. E ele cita aí que o Felipe Luiz, apesar de que tem uma missão de atuar mais baixo, ou seja, numa linha mais baixa, ali estabelecendo, e você pode ter certeza disso, porque se você olhar o mapa de calor do Felipe Luiz, você vai ver que ele concentra-se mais abaixo, realmente, das linhas do Flamengo. E aí no passado, meus amigos, ninguém aqui pode refutar como o Felipe Luiz era muito importante lá no terço ofensivo também, fazendo exatamente aquilo que ele falou, overlaps, triangulações, encontrando meios para poder gerar a profundidade para o time do Flamengo chegar perto da baliza, inclusive até fazendo gols, com presença dentro da área. Isso tem sido um pouco mais raro. Então ele diz assim, bom, então o Felipe Luiz ele tem essa capacidade de leitura para poder saber, e liberdade para poder saber quando é que ele tem que subir ou quando tem que descer. Mas uma coisa, meus amigos, ela é muito importante que vocês reconheçam, porque a saída de bola do Flamengo melhorou muito. Muito, e é exatamente aquilo que ele falou. O Felipe Luiz de um lado e o Arão de outro. Ambos estão muito bem e encontrando exatamente passes entre linhas para que nós possamos avançar com muita rapidez, porque ambos os jogadores, o Felipe Luiz e o Arão, eles pensam muito bem. Eu quero te falar uma coisa aqui, ontem, por exemplo, eu estava vendo a análise do Renato Maurício Prado, e ele fala assim, bom, eu detesto a ideia do Arão na zaga, mas eu tenho que reconhecer que ele foi vencedor em duelos aéreos,
que ele realmente passou bem, ou seja, ele fez elogios, mas ele não gosta da ideia do Arão na zaga. Então, você aí, companheiro, precisa entender uma coisa, independente de você gostar ou não, tem que fazer uma análise do que aconteceu. E nesses últimos 2 jogos, ele tem sido muito importante, o Arão, assim como o Felipe Luiz também, para poder construir. Isso é importante, a saída de bola do Flamengo é muito importante. E era uma das premissas importantes também do time do Jorge Jesus. E aí, quando vocês se recordam, o Rogério Ceni resolveu recuar o Arão, pô-lo na zaga, o Flamengo também melhorou muito a sua saída de bola, que estava engessada ali, em função de 2 zagueiros que não funcionavam, que era o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Então, melhorou muito, muito. Tem jogadores se recuperando, o Rodrigo Caio, tem o Pablo também para poder entrar. Eu não sei como é que ele vai fazer isso, mas eu sinceramente quero te falar aqui, essa linha de zaga, no meu entendimento, ela está muito bem, porque ela propicia volume de jogo produtivo para o time do Flamengo. Paulo Isaac Andrade, Canal Flavoz, parabéns pela vitória e ainda em tempo, feliz Páscoa. Igualmente para vocês todos. Obrigado. Você menciona muito a questão de construção, de tempo, e a gente sabe que, tomando como um exemplo uma obra, ela tem início, tem meio e tem fim, é uma progressão. Nesse momento, temos aí muitos questionamentos em relação à questão da continuidade, de tempo de jogo para alguns jogadores. Agora há pouco o Marinho, na zona mista, falou que tem se dedicado a trabalhar com aquilo que você tem passado para ele, mas que era uma posição que ele havia ainda não jogado. Como é que está essa adaptação? Quanto que hoje o Paulo Souza vê o time do Flamengo e para hoje, tanto no jogo quanto no Campeonato Brasileiro, qual nota que você dá para o seu time? Olha, como a palavra indica, mesmo no dicionário, projetos é exatamente aquilo que disse. Tem princípio, meio e fim. Os processos têm princípio, meio, mas nunca têm fim. Ou seja, é sempre evolutivo e tem sempre desvios. Porque, e sobretudo no futebol, porque tens abaixamentos de forma, de jogadores que são determinantes, tens exatamente aquilo que falaste, ou seja, se inicialmente, ou seja, direcionam a vossa crítica, em que tem que existir maior continuidade dos jogadores, então aqueles que não jogam, neste momento damos mais continuidade, então quem joga também já se orienta de uma outra forma. Por isso, o equilíbrio é muito importante. Como eu venho a dizer, e repito mais uma vez hoje, para mim o elenco é o mais importante do que o individual, tem que estar todos preparados. Assim o trabalhamos, taticamente, tecnicamente, fisicamente. Procuramos também dar estímulos mentais nessa mesma preparação e hoje, sem dúvida, temos bem claro a importância daqueles que têm tido menos tempo, daqueles que têm estado a trabalhar para poderem estar preparados quando a equipa necessitar e quando o seu treinador assim o decidir. Porquê? Porque aquilo que nós vamos vendo durante o treino e na leitura do jogo, tomamos essa decisão perante a confiança que os jogadores nos oferecem. E realmente temos de estar todos preparados, porque vamos ser todos necessários durante o jogo e durante a época, porque é uma época longa, com muitos jogos, e precisamos que todos estejam presentes. Meus amigos, é o seguinte, nós não queremos um treinador europeu. Então, se esse treinador europeu assume o Flamengo, nós precisamos nos acostumar com quebra de paradigma. Não tem titular, não tem reserva. Tem um grupo que vai ingressar dentro do campo e cumprir a missão determinada pelo treinador. Esse grupo que está dentro do campo é aquele que tem condições físicas para poder fazê-lo. E realmente, eu sempre disse isso aqui. Quer ter o treinador europeu, então vai ter que se adequar à metodologia dele. Então não adianta você aí, companheiro, um dia reclamar que o De Arrascaeta ficou no banco, um dia você reclamar que o próprio João Gomes tenha ficado no banco, quando você sabe muito bem qual é a metodologia dele. E esses jogadores têm entrado e acabam cumprindo a função que ele deseja, como foi o caso de ontem.
desde que não haja promoção de muitos inventos, desde que não se mude a característica do time, como ele fez, por exemplo, naquela substituição que eu sempre digo, lamentável, do Bruno Henrique pelo Diego no jogo contra o Atlético, desacelerando o time, quando o Flamengo tinha que acelerar e matar o time do Atlético, que estava muito melhor no jogo. Aquela substituição realmente eu não gostei. Ainda que o Bruno Henrique tivesse que sair, mas ele poderia ter posto o Marinho, por exemplo. Pondo o Marinho ali, o Flamengo preservaria quase que as mesmas características. Então você quer um treinador europeu, você tem que se acostumar a isso. E se você for parar para pensar, a metodologia, independente de outras coisas, sempre foi elogiada por mim, porque não tem outro jeito. Os jogos, só para você ter uma ideia, o Flamengo jogou na terça-feira, jogou ontem, vai jogar quarta-feira contra o Palmeiras e no sábado contra o Atlético Paraná. Ou seja, são 4 jogos realmente muito importantes. E já tinha feito uma partida contra o Atlético de Goiânia no início do campeonato, voltando de uma viagem do Peru. Então, meu amigo, ele vai ter que usar todo o elenco e o pensamento dele está correto. Então você é que tem que mudar o seu pensamento. Você tem que entender que um treinador brasileiro escalaria sempre o mesmo time, mas o treinador europeu pensa de maneira diferente e vamos torcer para que ele logre sucesso nisso aí. Paulo, boa noite, parabéns pela vitória. Rafael Penido, coluna do Flávio. Você já vinha mudando um pouco a linha de 5 na defesa, e a questão que eu coloco hoje as linhas de 4 ficaram um pouquinho mais nítidas ao longo da partida, e eu queria saber se essas mudanças foram especificamente para o jogo de hoje, ou você pretende ter esse modelo como base para a sequência na temporada. Bem, eu já lhe respondi a essa pergunta nas outras coletivas. Nós construímos um sistema, procuramos defender quase sempre em transição defensiva, e quando temos que nos organizar defensivamente, o nosso bloco está claro, temos indo tendo alguns ajustes só estratégicos perante os nossos adversários. Isso é algo que vamos dar continuidade. Paulo. O Flamengo nunca jogou diferente. O Flamengo sempre jogou dessa forma. O Flamengo se defende numa linha de 4. Em algumas oportunidades, acho que logo no início, eu vi o Bruno Henrique compondo uma linha de 5, descendo ali como ala. Eu vi o Marinho também compondo uma linha de 5. Na maior parte das vezes, aliás eu não diria, mas principalmente nos últimos jogos, o Flamengo realmente tem apresentado ali, independente de quem esteja no campo, uma linha de 4. Funcionando, por exemplo, o Léo Pereira, no jogo contra o Atlético de Goiânia, que gerou toda aquela repercussão, na pergunta do Rafa Melo, ele jogou como lateral esquerdo mesmo, se defendendo como lateral esquerdo. Isso fica bem claro ali. O que o companheiro Pereira perguntou é uma verdade. As linhas agora, eu acho até que, em função da compreensão por parte dos jogadores, as linhas estão mais nítidas, não tem muita confusão. Foi isso que ele quis perguntar, e o Paulo Souza acabou por não responder. Ou seja, ele poderia, o Paulo Souza, ter falado sobre o processo de evolução, de adaptação de um esquema onde o Flamengo ataca num 3-4-2-1, ou num 3-4-3, como queira, no meu entendimento 3-4-2-1, porque é nítido ali que tem 2 jogadores atrás do centroavante, da maior parte das vezes o Gabigol, e o Flamengo se defende, meus amigos, num 4-4-2. Porque eu vejo claramente 2 jogadores do Flamengo, sempre o De Arrascaeta, o Gabigol, ou o Bruno Henrique e o Gabigol, dando o combate à primeira linha do time adversário na construção de saída de bola do mesmo. Então, o que ele podia ter falado aí é que o time realmente melhorou, e agora você consegue enxergar mais as linhas. Isso claramente em função da compreensão do jogador ao que ele quer. Fica mais nítido. Porque eu estou sempre vendo o jogo do meio do campo, ali numa área privilegiada, e eu enxergava ali
alguns problemas de jogadores fora das suas linhas num processo de organização defensiva do time do Flamengo. Isso aí gerava muita confusão e o time evoluiu. Ele perdeu a oportunidade de dizer que houve evolução ali na compreensão por parte do Boa noite, feliz Páscoa para todo mundo, na verdade. Bruno Vilafranca, do Antenados de Jogada. Paulo, pareceu no primeiro tempo, me corrija se eu estiver errado, que o Mister estava à beira do campo, chamando muita atenção, me pareceu, do Gabriel e do Arrascaeta. Também me pareceu que existia uma certa liberdade de alguns jogadores pelo lado esquerdo do São Paulo saírem jogando um pouco mais, e pareceram os zagueiros do São Paulo. Como o senhor estava de costas para mim, eu não sabia exatamente para quem eram os gritos, mas vi o senhor fazendo um sinal para eles se aproximarem desse lado esquerdo. É exatamente isso? Eu estou equivocado em relação a isso? O Mister viu em algum momento esse espaço de saída de bola do São Paulo um pouco mais pelo lado esquerdo, estava chamando os jogadores para se aproximarem para fechar esse espaço? Não, como falei, ou seja, em termos de organização defensiva, tínhamos duas ideias diferentes, uma de bloco alto, outra quando os nossos adversários nos obrigavam a baixar, porque também não podemos ter sempre intensidades altas e também temos que saber defender baixo e sem dúvida um dos padrões do São Paulo é exatamente o ataque, sobretudo do corredor lado direito deles, do zagueiro, para poder potenciar superioridades, e era importante manter intensidade, sobretudo de chegada, seja do Gabriel ou do Arrascas, que era a linha mais avançada, de podermos oferecer à nossa linha do meio campo, que nem sempre tinha capacidade também de subir linhas, basculava e tinha que se manter porque chegava tarde, e de forma a podermos, em alguns momentos, quando baixámos essa pequena intensidade e não chegávamos para podermos ter um filtro à nossa linha do meio campo, dávamos possibilidade ao nosso adversário de poderem ter superioridade e poderem avançar em profundidade mais próximo da baliza. Por vezes o jogo isso acontece, não temos nem sempre fisicamente no momento do jogo temos essa capacidade de o fazer. A importância deste crescimento deve-se sobretudo à percepção, à humildade individual e coletiva da nossa equipa, de serem solidários com os processos, sobretudo quando não temos bola, para sofrermos o menos possível, como foi hoje o caso. Meus amigos, é o seguinte, o Flamengo tem um jogador que se apresenta ali pelo lado direito, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele tem, venho falando muito nisso, e vocês sabem, ele tem ali o perfil, a característica de estar posicionado ali por aquele lado, mas ao mesmo tempo, como se movimenta muito, invariavelmente ele vai lá para o lado esquerdo, para o centro do campo. Na hora da recomposição, ou seja, quando o Flamengo perde a bola, ele volta por ali mesmo. E aí, companheiro, o que acontece é que o lateral, ou o ala, como queiram, que está no lado direito, tem toda uma parte ali de beirada, né, e do corredor interno também, que é aquele entre a beirada e o primeiro zagueiro, o zagueiro daquele lado, e tem todo aquele terreno ali para poder tomar conta. Se você for parar para pensar, você vai ver, quando o Mateuzinho está no jogo, o Mateuzinho é substituído ali no meio do segundo tempo. Quando é o Rodinei, a mesma coisa. Quando o Isla está, ele também é substituído. Por que isso acontece? Porque aquele jogador ali, ele é responsável por tudo aquilo. Isso acontece em função da escalação do Everton Ribeiro pelo lado direito, que é exatamente onde ele tem que jogar. Então, o que tem que acontecer? Uma aproximação maior dos volantes, ou mesmo o impedimento da construção da jogada, como ele falou, lá em cima, pelo Gabigol e o Arrascaeta, que são os caras que fazem aquela primeira linha de pressão. Quando o Bruno Henrique está, ele também se reveza com o Everton Ribeiro. Isso aí já é antiquíssimo no time do Flamengo. Então, tem um desgaste enorme. E o técnico adversário, que não é bom, no caso de ontem, mas que também não é bobo, ele conhece futebol, ele resolveu explorar o jogo por aquele lado, dando a impressão de que o jogador está vendido. Ontem o Rodinei, por exemplo, ficou várias vezes no mano a mano e no 1 contra 2,
com os jogadores do São Paulo, especialmente ali no início do segundo tempo. E aí o companheiro que está assistindo ao jogo, ele diz assim, caramba, olha só, o cara está vendido. Não está, porque você nunca pode ficar marcando um cara driblador que venha com velocidade lá de trás. Isso significa que deixar a bola chegar lá, que a bola entrou, numa situação dessa, você fica exposto, você tem que ter cobertura defensiva ali. Isso por algumas vezes acontece pelo lado direito e o Flamengo tem que tomar conta disso. Essa daí foi a pergunta e ele responde não negando, mas ao mesmo tempo dizendo que é preciso realmente comprometimento individual para a bola não sair, para a bola não entrar. Essa bola não pode entrar, porque se ela entrar, realmente o Flamengo vai sofrer mais, como ele próprio falou. Paulo, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. E dentro dessa sequência exaustiva, já tem jogo na quarta-feira, no sábado o Flamengo sai para jogar em Curitiba, logo depois tem também jogo fora do país pela Copa Libertadores, e o departamento médico está cheio. Como estão as suas informações que você recebeu a respeito de jogadores que estão em vias de ficar à disposição e com quem você acredita que poderá contar nessa sequência recente aí do Flamengo? Eu penso que podemos deixar isso também para o departamento médico poder falar, mas aquilo que tenho visto, com certeza o Pablo tem muita proximidade de podermos ter rapidamente, e esperando que o Bruno recupere também bem e numa lesão que é difícil, até bem de explicar, que é do Fabrício, este repouso sem ter nenhum impacto no seu dedão, ele também o possa recuperar e possa estar disponível. Meus amigos, é o seguinte, é o controverso departamento médico do Flamengo, que foi coroado, foi idolatrado em 2019, mas a partir de 2020 recebeu muitas críticas. O Mister quis levar o Tanuri com ele, inclusive, para o Benfica. Eu sempre digo, é preciso que haja uma perícia, então, para poder diagnosticar o que acontece ali. Se isso aí, na verdade, é consequência da reformulação. Conversei até com o Deco sobre isso lá na live de pré-jogo, quando ele sentou-se ao meu lado para poder participar. E o Flamengo realmente reformulou o departamento médico em função do desinvestimento que teve que realizar, consequência da obrigatoriedade de diminuição de gastos durante a pandemia. Então isso precisa realmente ser averiguado, essa miríade de jogadores, e com controvérsias. Inclusive essa semana até apareceu aí que o Bruno Henrique ele está com um problema ali no joelho como consequência do tratamento que foi ofertado a ele o ano passado. Enfim, meus amigos, é uma incógnita, eu não sei responder sobre isso, mas eu queria dizer a vocês que é preciso analisar o que realmente está acontecendo, mas é preciso que nós torçamos então para que os jogadores não se lesionem tanto, numa temporada que é desgastante, e realmente isso vai acontecer. Ontem, por exemplo, o Matheus, que entrou no time, o Matheus, ele se lesionou, mas não foi muscular, ele acabou se machucando ali, vai ter que operar, vai passar por um processo de cirurgia hoje aqui. Ou seja, é um controverso departamento médico do Flamengo que sinceramente não temos propriedade para poder julgar, né? Em função da controvérsia acham que é ruim, mas eu procuro ter mais responsabilidade de dizer o seguinte: eu não sei o que acontece ali, eu preciso providências investigativas. Paulo, boa noite, tudo bem? Paulo, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória. Alain Martins, do canal Nação Urubu 81. Na realidade, até coincidentemente, a base é a estrutura de tudo. A gente viu hoje uma atuação exemplar de João Gomes e Lázaro. Por coincidência, jogadores que vêm performando desde o início da temporada e mostraram também, até surpreendentemente, uma conscientização diferenciada nesse processo aí de entendimento tático desde o início. Queria saber a importância desses dois jogadores dentro
desse processo hoje que a gente vive, de evolução constante aí pro restante do ano, para a sequência da temporada. São não só estes dois jogadores, mas eu penso toda a equipa, a percepção tática é realmente muito importante, estratégica para cada jogo. Temos um modelo de jogo, em todos os momentos do jogo, ou em cada momento do jogo, temos ideias bem enraizadas, que temos vindo sempre a trabalhar, seja com que o jogador esteja nas suas próprias posições, ou seja, temos vindo a trabalhar bastante, e eles são dois jogadores diferentes, jogadores frescos, mentalmente também, que querem chegar e imporem-se no futebol profissional, têm entendido, têm-se dedicado, têm trabalhado, têm sido premiados durante o jogo pelo aquilo que têm vindo a realizar. Olha, meus amigos, vou te falar uma coisa. Os dois estão jogando muito, viu? Tanto o João Gomes quanto o Lázaro. E isso aí, independente de um desacordo ou outro com aquilo que ele faz durante o jogo, escalação, isso aí, companheiro, ninguém pode negar, é mérito dele. Porque esses dois jogadores não estavam tendo muitas oportunidades e provaram que realmente tem condições. Uma pena que o Matheus França tenha se machucado ontem, porque seria outro. Eu não tenho nenhuma dúvida que alcançaria o mesmo status que o João Gomes e o Lázaro. Uma pena, vai ficar agora 3 meses sem jogar. O Paulo Souza estava botando para jogar. O Paulo Souza não tem medo de botar o jogador, que é mais jovem. Uma pena, porque eu não tenho dúvida. Como eu falei, ele iria se desenvolver muito. Entrou ontem no jogo bem participativo, um jogador que tem uma mente muito boa também e que quer jogar. É uma pena que isso tenha acontecido. Agora, se esses jogadores estão aí rendendo tanto, isso é mérito dele, porque no ano passado eles não jogavam. E vocês sabem. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Sidão Marinho, da Litoral News. O Flamengo vai ter na próxima quarta um jogo contra o Palmeiras, que é a grande rivalidade nacional há bastante tempo. São duas equipes que vêm se alternando ali. Tem o Atlético Mineiro também, mas a grande rivalidade é Flamengo e Palmeiras. Teremos o Maracanã, todos os torcedores do Flamengo, expectativa de 70 mil torcedores presentes. Eu quero saber a sua expectativa para esse jogo, que para o torcedor é um jogo muito importante. Se você entende que essa partida da quarta pode ser o ponto para você convencer o torcedor de que o seu trabalho vai dar certo no Flamengo. Obrigado. Nós, para os convencerem, para convencermos o nosso torcedor, temos que ganhar todos os jogos. Nós não podemos pensar que seja um jogo que fazemos convencer o nosso torcedor. O nosso torcedor tem que ser convencido no trabalho diário e tem que se ver representado no campo. E o torcedor, daquilo que me tem vindo a entender, a exigência de quando vestimos a camisola do Flamengo, dar-nos tudo. Depois, se tecnicamente as coisas não são as melhores, porque ou seja, já aconteceu, pode acontecer, porque são variáveis que eu estava a falar, que são incontroláveis. Agora, aquela que é exigida e controlada é sem dúvida aquilo que o torcedor espera de todos nós, é darmos tudo que nós temos para podermos sair vencedores. É um clássico sem dúvida maior, com certeza vamos ter uma nação, aquela que vai estar aqui no campo, no Maracanã, e aquela que vai estar fora, bem vibrante, com muita energia, com mais uma vez empurrando-nos, oferecendo-nos o melhor deles para que nós estejamos no campo, possamos estender tudo aquilo que nós podemos oferecer para eles serem felizes. Meus amigos, nós vamos ter que ganhar do Palmeiras. E o que ele disse é o seguinte: o trabalho está feito e vai depender dos jogadores, da motivação que esses jogadores vão implementar dentro do campo. Foi o que ele falou. O time está preparado, não vai mudar até quarta-feira. É esse o time. Quando eu digo esse o time, são essas as ideias, e o Flamengo, impulsionado pela torcida, vai ter que ganhar o porco de qualquer jeito. E ele sabe disso. Ele não mencionou o episódio
do dia 27 de novembro, ele sabe, os jogadores também, e eu acho que o Flamengo vai entrar com muita garra. Você aí, torcedor, que vai comparecer ao Maracanã, tem que berrar muito, porque eu vou empurrar o Paulo, time. boa noite, feliz Páscoa e parabéns pela vitória. Paulo, boa noite. Recentemente você elogiou... Recentemente você Raio Leal, elogiou... Mercado Futebol, desculpa. Recentemente você elogiou o entendimento tático do Arão, com conversações da torcida. E queria perguntar como você avalia a partida dele hoje, se pro futuro você enxerga ele mais como meio-campista ou como zagueiro. Você enxerga ele mais como meio-campista ou como zagueiro? Não, ele é meio-campista, sem dúvida. É um jogador que, como eu disse já no jogo anterior, numa linha mais baixa, lendo o jogo de frente, tem muita capacidade de tomar decisão e execução, interpreta muito bem o espaço exterior e os passos interiores, seja em primeiras linhas ou segundas linhas, e tem sido extraordinário. E por isso agora temos zagueiros que, quando eles recuperarem, têm características bem diferentes deles, sobretudo defensivamente com características bem diferentes, e ele é um volante com certeza que nos vai ajudar nessa mesma linha. Obrigado, Mico. Bom, meus amigos, é o seguinte, ele deixou bem claro que não pretende fazer permanecer o Arão na zaga, e eu, sinceramente, lamento muito. Tem que ver como é que o Rodrigo Caio vai voltar, tem que ver como é que o Pablo vai ingressar dentro do time, porque o Fabrício Bruno não participa bem da construção. Isso aí, para mim, não adianta você aí apresentar o melhor argumento possível, porque para mim o Fabrício Bruno não apresenta meios de entendimento de que a construção, que a saída de bola do Flamengo, que o passe entre linhas, que ele corrobore o Flamengo mais vertical de maneira rápida. Não. Então vamos ver como é que o Rodrigo Caio vai voltar, se por acaso voltar com consistência, e o Pablo também. Se não, meu amigo, eu manteria o Arão ali, porque a saída de bola do Flamengo melhorou substantivamente. Muito. O Arão está muito bem ali na zaga. Agora não adianta você também, companheiro, e fatalmente ele vai jogar agora quarta-feira. Agora não adianta também você ficar como no passado, lá na época do Rogério Ceni, que quando o Flamengo tomava um gol, era sempre culpa dele porque ele estava na zaga. Você precisa saber como é que a jogada nasce. Você precisa analisar a jogada genuína, né? Como é que ela vai aparecer ali. Eu, sinceramente, prefiro o Arão ali na zaga, porque, como ele falou, ele tem uma leitura muito importante do jogo e um passe qualificado. Você gostando do Arão ou não, talvez, se você analisar com isenção, você vai chegar a essa minha conclusão também. Meu amigo, hoje à noite tem uma live às 10h30, o vídeo ficou longo porque o Paulo Souza, ele se delonga muito nas respostas. É importante que um treinador explique como ele explica. Tenho falado isso desde o início. As suas perguntas, ele deixa bem claro, não é insípido. Entrevista com o Rogério Ceni demorava 5 minutos, porque ele não tem o que falar, não tem inteligência para falar. O Renato Gaúcho muito menos, demorava 1 minuto. Isso aí não, isso aí já é diferenciado. Hoje à noite tem live raiz, segunda-feira, 10h30. Se inscreva aí no canal, o vídeo ficou longo por isso. Se inscreva aí no canal.